Bom, galera, eu estava planejando para hoje outro vídeo sobre só Tchau Nu, que tinha sido patrocinado aí por 2 seguidoras minhas, mas eu vou deixar esse vídeo para o futuro, porque hoje nós temos diversas novidades, incluindo do próprio Tchau Nu, temos novas fotos dele que foram tiradas lá no exército. Vou falar aqui de todos os 6 membros, tá, gente? Porque tem novidade de Moonbin, de Rock, de todo mundo aqui, tá? Então se você é Aroha, fica comigo, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como City Rock Girl. E a gente já começa falando do Moonbin, né? Moonbin, gente, que vai ganhar um prêmio aí, olha que coisa, não? The King, que é essa premiação aqui, tá dando os parabéns por ele ter ganho no ranking, né, do K-Pop Boy de julho. Então, ele vai ganhar ali um anúncio na Times Square de Nova York. Então, assim, gente, tá aqui. Moonbin que ficou em primeiro lugar. Prêmio masculino aí do K-pop, né? Então, assim, gente, maravilhoso, né? Não tem muito o que falar de Moonbin. Pra você ver como é que a arte dele ainda perdura até hoje, né? A arte dele ainda está viva. Então, eu vou falar agora do Seungkwan, do Seventeen, que era muito próximo, um amigo muito próximo do Moonbin. Inclusive, ele lançou aquela música Dandelion em homenagem a Moonbin, né? Então, a gente vê aqui que rolou nos stories, os amigos do Seungkwan enviaram um café para ele, né? Porque ele está participando da gravação de um K-drama pela primeira vez, ou seja, ele está atuando pela primeira vez. Então, esse grupo de amigos aqui mandou o café para ele, né? De boa sorte, aquela coisa toda, todo mundo torcendo por ele. E aí, na hora dele agradecer nesses stories, ele colocou. Marcou o nome de todo mundo, né? O Hello Gloom. Enfim, esse grupo de amigos aqui, ele também marcou o Instagram do Moonbin, gente. Ai. Muito fofinhos, você vê que aquela amizade que dura pra sempre mesmo, né? Independente da gente estar no mesmo plano ou não, né? Então a gente vê aqui o nome das pessoas envolvidas, né? E tá aqui na foto o Moonbin, então ele marcou o Moonbin aqui, né? Coisa linda, gente. Lembrando que todo mundo tá no Memory of the Moon. Porque todo mundo era amigo do Moonbin mesmo, e é amigo até hoje, né? Então, é isso. Bom, a gente tem esse videozinho aqui do Rocky. Bem rapidinho, que faz parte da divulgação do musical que ele tá participando, né, que é o musical Dream High Reboot on That Stage. Vai rolar a abertura aí dos ingressos. Esse musical vai ficar em cartaz de 8 de agosto a 18 de outubro, tá, gente? Então, vamos ter muitas apresentações aí do Rocky. Bom, a gente vê que tá muito forte a divulgação do Rocky com relação ao seu novo mini-álbum, seu terceiro mini-álbum, que vai ser lançado no dia 11 de agosto, né? Então, nessa divulgação aqui, tá escrito o seguinte: a razão pela qual sentimos falta dos velhos tempos é porque éramos os mais... Responda-me. Então é isso, né? É claro que ele sente falta dos amigos dele do Astro, né? Numa época que eles eram felizes, na época que o Moonbin ainda estava vivo, né? Então a gente sabe que de vez em quando os meninos ficam nostálgicos mesmo, né? Então é isso, né? Eu tô bem curiosa pra saber que tipo de música o Rocky vai trazer nesse novo álbum. Bom, e as vendas para o MJ, né, o fan meeting que ele vai ter no Japão, já vai rolar, né? Essas apresentações vão acontecer dia 28 de agosto, cai numa sexta-feira, e dia 30 de agosto, que cai num domingo, né? Então, na sexta-feira vai ser em Osaka, no domingo vai ser em Tóquio, e é isso, né? A gente sabe que o MJ é muito querido, tanto na Coreia quanto no Japão, né? Então, eu tenho certeza de que vai ficar completamente lotado. A gente sabe que vai ter o Just No Reason do Sanha também no Japão, né? Ele deixou um recadinho aqui para as Arohas. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Ah, ele falou do japonês. Fofinho, não entendi nada, mas é muito lindo ele, né? Bom, essa apresentação dessa FanCon no Japão, né, vai acontecer em Tóquio no dia 16 de agosto. Dindin, a gente vai ver aqui agora um videozinho no qual ele participa de uma challenge, né? Dindin dançando maravilhosamente bem.
Talento puro. Cara dele. Gente, muito fofo. Gente, Sanha, cada dia maior, né? A pessoa posta no Weverse quase todo dia que tá malhando, que tá treinando. Tá grande, né? Temos aqui mais fotos de Sanha que ele postou no Weverse, né? Sempre no carro. No carro, geralmente, ele faz selfie. No carro, ele geralmente responde aos fãs, faz live. É no carro, né? É sempre no carro, andando pra lá e pra cá. Muitos compromissos, né, Sanha? Mas ele tira essas selfies doidas aí. E a gente sabe que o DJ tá super ativo no TikTok, então vamos de videozinho de Jinjin, ele e o clone dele. Olha como dança, olha o gingado. Gente, eu não aguento com o Jinjin. Tudo dançante. Temos mais fotinhas do Sanha no Weverse. Aqui ele tá deitado, né? Parece que ele tá deitado num sofá. Essa é a impressão que dá, né? Gente, lindo. Mesmo sem maquiagem. Assim. O que falar da beleza de Sanha? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Assim, o que nós temos a falar sobre a beleza de Yoon Sanha? Comenta aí. Então, Jinjin dança, mas Jinjin também come, né? Ele tá sempre cozinhando, comendo, tirando foto disso. Aqui no caso é de uma galinha, né? Uma sopa de galinha e tal, né? Que ele botou lá no Weverse. Uma loucura. Primeiro eu preciso mostrar essa lindeza que é o cartaz das apresentações do Japão, né? Que agora que eu tô vendo aqui, maravilhoso. A gente tá aqui na Astro Brasil News, explicando melhor aqui o que as pessoas vão ter de direito, né? Inclusive tem um JTB Tour limitado a 100 pessoas, né? Quem, no caso, vai ter hospedagem em hotel, assento VIP, cartão postal exclusivo, um monte de coisa boa aí, ó. Realmente vale muito a pena ir num fan meeting no Japão, né? Que loucura. Mas tá aqui o nosso querido Ruivo e o seu fan meeting no Japão. Bom, aqui nesse trecho, ele falou o seguinte: no Fan Meeting a gente vai apenas se divertir e aproveitar esse momento juntos. O Fan Meeting é daqui a 2 semanas, né? No caso aqui, foi de 17 de julho, né? Então, ele começou a falar, o tempo realmente passa muito rápido, já está quase em agosto. Nossa, já é quase agosto. Quando eu era mais novo, eu não percebia que o tempo passava tão rápido. Engraçado. Você, quando está na escola, parece que o tempo não anda. Naquela época, eu pensava justamente o contrário. Eu dizia, tempo, por favor, passe mais rápido, quero me tornar adulto. Aí agora ele pensa que, né, agora como adulto, ele pensa o seguinte: tempo, por favor, passe mais devagar. Por isso, acho que não devemos simplesmente ignorar as palavras das pessoas que viveram mais e têm mais experiência de vida, seja dos seus pais ou de outras pessoas ao seu redor. Elas dão muitos conselhos. Quando eu era mais novo, eu ouvia esse tipo de coisa e deixava entrar por um ouvido e saía pelo outro, mas conforme fui crescendo, fui percebendo. No fim, eles estavam certos. Tudo bem quando você é jovem, na cidade, todo mundo ainda está crescendo, então é normal não querer ouvir os outros e fazer o que tem vontade, tá tudo bem. Você aprende as coisas à medida que cresce e as vivencia por conta própria. A compreensão é muito maior quando você passa por essas experiências. Não importa o quanto as pessoas tentem te explicar, você só entende de verdade quando você vive aquilo. Super sábio aí, né, MJ? É exatamente isso. Isso aí faz parte do nosso amadurecimento, né? E MJ começa a falar de café, gente. Ele fala que hoje ele colocou 2 doses extras de expresso no café. Normalmente eu não faço isso, mas resolvi experimentar hoje. Por isso o expresso ficou bem amargo. Aí ele começou a falar disso, gente. Começou a falar de cafeína, né? Não acho que a cafeína realmente me mantém acordado, algo assim. Imagina MJ mais elétrico do que ele já é com café. Nossa senhora, né? Tenho tomado tanto café ultimamente que parece que nem sinto mais os efeitos. Ou seja, é um viciado em café, né? Aí ele falou assim: eu consigo dormir normalmente, provavelmente vou dormir bem. No fim das contas, acho que tudo depende da sua mentalidade, de maneira como você pensa e age. Ou seja, as pessoas não conseguem dormir por causa de café porque já internalizou isso. E como pra ele tanto faz, então ele consegue dormir bem mesmo tomando café de noite, né? Eu não consigo dormir bem, né? Tá, MJ. Mas é fato, né? Não é questão de mentalidade, não. Eu não consigo dormir bem depois das 18, quando tomar café pra mim é meio ruim, né? Mas tem gente que isso daí realmente não afeta, né? Por exemplo, o suco de maracujá não me dá sono. Então, assim, vai de cada um, né?
ele falando da final da Copa do Mundo, né? Que ele falou que ele tá com a agenda cheia de compromissos, né? Então, se ele tiver algum compromisso no dia seguinte, ou seja, amanhã, provavelmente ele não vai conseguir assistir a Copa do Mundo, porque, obviamente, ele dá prioridade ao seu trabalho, né? Mas ele falou que gostaria muito de assistir a final da Copa do Mundo. E uma coisa que eu compartilhei com vocês no Instagram, que eu achei um absurdo, foi a galera comentando da espinha do MJ, né? Porque ele tá com uma espinha aqui perto do nariz. E ele falou assim, gente, ter espinha é algo completamente normal, afinal de contas eu sou humano, né? Então, pelo amor de Deus. Então, assim, gente, ele é lindo com ou sem espinha, ele é maravilhoso com ou sem espinha. Então, assim, gente, não vão reclamar que o cara tá com uma espinha enorme na cara, não sei o quê. Isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa, né? Pelo visto, não do MJ, porque o MJ agora tá meio que cagando porque o povo fala. Eu acho que antigamente ele se importava mais, hoje em dia ele já ligou o foda-se, né? E tá certíssimo, MJ tem que ligar o foda-se mesmo, porque você é lindo, rei mesmo de espinha. Mas pra finalizar, ele falou que tá super animado aí para que aconteça logo os fan meetings, né? Ele quer ver todo mundo de laranja, né? Quer que todo mundo se arrume de forma bonita, estilosa e maravilhosa usando laranja, porque ele tá muito empolgado. Então, ele, embora ainda falte bastante ainda pra esses acontecimentos, né? Ele já tá super ansioso pra que aconteça logo. Bora ver o Sanha aqui fazendo a challenge de DJs. Vamos lá, 3, 2, 1. Bem fofinho. Muito fofinho, né? Gostei do ritmo. Bom, vamos falar agora de The Wonderfuls, né, que ultrapassou oficialmente a marca de 20 milhões de visualizações na Netflix, de acordo com o relatório de engajamento, o que assistimos de janeiro a junho de 2026, que é um relatório da própria plataforma, tá? Então, esse marco coloca o K-drama de fantasia entre as séries mais assistidas da Netflix, lançadas no primeiro semestre do ano. Então, com certeza, houve um esforço muito grande dos fãs da Park Eun-bin e também das Arohas de maratonarem muito, repetidas vezes, o K-drama para poder justamente chegar a esse marco de 20 milhões de visualizações. Isso é extremamente importante porque ainda não foi confirmada pela Netflix uma segunda temporada, mas está todo mundo aqui aguardando ansiosamente que isso aconteça. Eu acho que eles não vão anunciar uma segunda temporada enquanto o Nunu não sair do exército, porque eles vão precisar de uma confirmação do menino minimamente, do tipo, vai querer participar dessa bagaça? Então, sem a confirmação se ele vai participar ou não dessa empreitada, eu acho que não vai rolar uma confirmação pela plataforma, tá? Então, eu acho que a gente só vai ter mesmo essa notícia de que vai ter a segunda temporada do The Wonderfuls da saída do Nunu, tá? Mas aqui, eu acho que é muito importante a gente frisar que atingir essa marca de 20 milhões de visualizações só reforça a crescente popularidade global dos K-dramas na Netflix ao longo aí do ano de 2026. Bom, tá passando The First Ride nos cinemas japoneses, né? Então tá tendo uma divulgação com relação ao filme naquele país. E eles falaram aqui que a partir do dia 17/7 ia começar a venda de ingressos MUBI, tá? Então levava um brinde quem comprava os ingressos na primeira leva de compras, né? Então tá disponível para compra nos cinemas de exibição em todo o país, aquela coisa toda. É isso, né? Eu fico muito feliz de que outros países, para além da Coreia, estejam passando o filme no cinema, mesmo tendo passado quase um ano que ele estreou, né? Inclusive, em alguns poucos cinemas do Brasil vai passar esse filme, né? Eu já tinha falado sobre isso aqui no canal, tô só dando uma reforçada, né? Porque vai rolar um festival de cinema coreano em algumas cidades do Brasil, não tá incluída aí Rio de Janeiro, por isso que eu estou falando aqui com muito pesar, porque eu não vou ter essa oportunidade de ver The First Ride no cinema. Mas depois vocês procuram direitinho aí KOF, que é justamente esse festival de cinema coreano que vai estar em algumas cidades do Brasil, tá? Vai ter em São Paulo, vai ter em alguns lugares também do Nordeste, enfim. Vai passar em alguns lugares do Brasil, mas infelizmente não vai vir pro Rio de Janeiro, que eu fico, assim, muitíssimo pesarosa com relação a isso. Bom, bora falar da vida militar de Nunu, né? Ele já tá há quase um ano no exército, ou seja, ainda faltam aí 6 meses e alguns dias para ele sair. E a gente sabe que ele atualmente é cabo do exército e ele vai ter
uma promoção muito em breve, né? Ele vai ter uma promoção no dia 1º de outubro, se tornando agora sargento, né? Então falta aí cerca de 70 dias, alguma coisa nesse nível, para ele se tornar sargento, né? Então a gente está contando as horas aqui para esse querido sair do exército, né? Mas enquanto a gente não tem ele aqui do lado de fora, ele aparece de vez em quando aí, dá o ar da sua graça, e a gente vai ver agora algumas fotos que os próprios soldados têm divulgado nas redes sociais, dele nos bastidores ali da banda militar. Então, teve essa postagem aqui, que tem um carrossel com várias fotos. Em algumas fotos o Chaonu está, em outras não. Mas a gente vê sempre eles se apresentando, né? Eles fardados. Nessa apresentação aqui, por exemplo, o Chaonu tá aqui, né? Bem na frente, junto com outras pessoas aqui que estão... Tá todo mundo aqui de preto e branco, né? Enfim. Mais uma vez aqui, ele se apresentando, né? Muito bacana, todo mundo reunido, né? Aqui também temos mais uma foto de grupo. Aqui nessa foto o Nunu não tá, né? Mas enfim, tá todo mundo muito feliz, muito sorridente. Mais uma foto aí deles juntos, só que o Nunu também não tá nessa foto. Foto fofinha sem Nunu. Temos essa foto aqui com o Nunu fazendo assim. Ok, né, Nunu? Já me acostumei totalmente com o Nunu de cabelo curto, gente. Assim, a gente tem visto tanto ele de cabelo curto, né? Mais uma foto aí de uma apresentação que aconteceu também, acredito eu que essa apresentação tenha acontecido no ano passado, ou no início do ano, agora não me recordo. Mais uma foto fofinha em grupo. Várias fotos loucas que Nunu não tá. Mais uma foto. Mais outra foto. A gente vê que lá deve ser difícil, deve ser árduo, mas eles também têm os seus momentos de diversão, né? E é isso, né? Me parece que esse soldado aqui, ele foi dispensado, né? Então por isso que ele fez esse recap aí de diversos momentos que ele viveu lá dentro, né? Temos aqui mais fotos, né? Do Nunu e de outras pessoas aqui fardadas. Temos aquela foto que a gente acabou de ver dele fazendo assim, né? Eles estão tampando aqui o rosto de algumas pessoas que não são famosas, né? Temos aqui Nunu segurando um copo, acredito eu, de um café gelado, né? E segurando um documento aqui na mão. Ele naquela foto que tá todo mundo, que eu falei que ele tava bem na frente, né? Então são essas fotos aí que foram divulgadas de Nunu. E o mais bacana também é que a mãe de um soldado contou que encontrou o Chaonu ontem, né, e compartilhou uma história especial. Segundo ela, seu filho chama o artista de Dong Min-hyun, e os dois já jogaram futebol juntos durante o serviço militar. Ela também revelou que, de acordo com o filho, o Chaonu é um Hyun muito gentil, atencioso e de bom coração. Todo mundo fala isso do Nunu, né, que ele é extremamente educado, aquela coisa toda. Então ela até colocou aqui numa observação aqui embaixo, né, fingindo que somos próximos, fingindo que somos íntimos, alguma coisa assim. Muito bom, gente. Bom, ainda falando de The First Ride, né, finalmente vai sair em Blu-ray, né, então a pré-encomenda, né, começa no dia 22 de julho, tá, às 14 horas no horário da Coreia, e o lançamento vai acontecer no dia 31 de julho, tá, vem bastante coisa aqui no box, né, porque para além do Blu-ray em si, vem um boxezinho assim com bastante coisa, né, vem como se fosse um card de cada personagem, vem um postcard também. Então, é uma edição limitada especial, pelo visto aqui, né? E imagina a loucura que vai ser isso aqui, né? Vai sair a $31, ou seja, é bastante caro, né? E só tem 1000 cópias. Meu Deus do céu, gente, por que não fazem mais do que 1000? É pra ser um troço raro mesmo, né? Mas tudo bem. Não vou entrar na briga por isso aqui, até porque eu nem vi First Ride ainda, tá, gente? Eu sei que é loucura, né? Já faz muitos meses que isso aqui foi lançado, mas eu não assisti ainda, tá? Não tô com cabeça pra assistir The First Ride. Não tô afim de ver Nunu morrendo, sabe? Não tô afim. Depois eu vejo. Um dia eu vejo. Enfim. Bom, o True Beauty apareceu aí como o melhor drama de 2020, quando se trata da lista K-dramas que são verdadeiro masterpiece da década, né? Então, eles meio que enalteceram aqui alguns K-dramas dessa década, da última década, e foi o número 1 aqui do ano de 2020, né? Quem fez esse ranking foi uma plataforma japonesa chamada Unext.
Tá falando do True Beauty, né? Seguinte, 6 anos depois, este clássico nota 10 de 10 ainda é a série mais assistida da Netflix 2026. Os rankings de K-dramas são dominados por séries lançadas em 2026 ou no ano anterior, e portanto uma das maiores surpresas do relatório foi que True Beauty ainda é um dos K-dramas mais assistidos da Netflix, ocupando o 17º lugar com 6,6 milhões de visualizações e 132 milhões de horas assistidas, e é o único K-drama de 2020 do top 20 atual da Netflix. Olha que coisa louca, né? E o que é mais impressionante é que True Beauty está disponível apenas em regiões selecionadas da Netflix. Dito isso, ainda é uma grande conquista que um K-drama de 2020 tenha conseguido esses números de streaming, mesmo sem estar disponível globalmente na Netflix. O motivo mais provável para esse aumento e o ressurgimento de True Beauty é o lançamento de The Wonderfuls, que também conta com Chao no elenco, e o próprio The Wonderfuls ficou em 5º lugar entre os K-dramas com 20 milhões de visualizações, como eu tinha falado anteriormente, né? Que agora que estou complementando aqui a informação. Então, obviamente, o sucesso de The Wonderfuls fez as pessoas buscarem por True Beauty, o que acabou alavancando True Beauty também. Então ficou aquela coisa louca do pessoal maratonar as duas séries, né? Temos mais fotos aqui do Nunu, né, lá com os soldados, numa sessão de cinema que eles tiveram, né? E aí o Nunu tá cá, lá atrás, tá vendo? Na turma do fundo mesmo. Eu vou botar aqui pra ficar maior, tá vendo? Ai, Nunu. Bom, ainda sobre The Wonderfuls, a gente tem um videozinho que foi colocado aqui por uma pessoa que trabalhou na produção do K-drama. Então a gente tem aqui um videozinho mostrando alguns momentos de bastidores mesmo. E tá escrito aqui na postagem, né? Nossa história que nunca acaba, a razão pela qual eu não podia deixar você ir no final. A voz do diretor é sempre agradável de ouvir. Muito obrigada por tirar uma foto. Há uma pessoa por trás da câmera. Eu apoio todos os que fizeram The Wonderfuls, né? Então é uma seleção de fotos nos quais aparecem ali, enfim, cameraman, maquiadores, todo mundo, né, que participou ali da iluminação. Aí tem N staff, né? Aparece aqui algumas locações, né? Tem a Park Eun-bin, tem o Chao Nu, tem todo mundo, né, que estava envolvido ali na produção. Então nós temos várias cenas que foram gravadas de noite, de madrugada. Realmente foi bastante trabalhoso fazer esse K-drama, né? Então nós temos aí alguns momentos que foram gravadas cenas nas ruas, ou então no telhado, né, de um prédio. Então tem diversos momentos aí, né? Diversas pessoas envolvidas. Você vê que realmente a produção contava com muita gente, né? E realmente mostra todo mundo, todo o esforço que foi feito. E aqui nesse post, ele tá agradecendo pelo esforço de toda a equipe para que essa produção fosse bem sucedida, né? E é muito bacana de ver também nos comentários diversas pessoas agradecendo pelo esforço da equipe, né? Porque realmente o K-drama foi maravilhoso. É muito bom a gente conhecer as pessoas que trabalham por trás das câmeras, fazendo tudo isso acontecer de uma forma tão bem sucedida, de uma forma tão bonita, né? Realmente acabou se tornando uma produção muito querida pelo público, né? E tá todo mundo aqui, inclusive, pedindo uma segunda temporada, mas como eu falei, não acredito que vai ter uma confirmação tão cedo, né? Então, vamos aguardar aí a saída do Nunu para que eles, de fato, conversem sobre essa segunda temporada e sim tenha uma confirmação de uma segunda temporada, né? Então a gente vê que realmente é um trabalho de uma equipe enorme, né? A gravação desse K-drama durou muitos meses, houve alguns relatos, inclusive, dizendo que teve um período em que choveu muito. A gente vê, inclusive, chovendo no K-drama, né? Mas realmente houve um período ali grande de chuva que atrapalhou bastante as gravações. Você vê que as pessoas trabalharam ali, inclusive, com uma roupa para proteger da chuva mesmo, né? Então nós temos aí várias mulheres, vários homens, e carregando peso, e escrevendo, e com o notebook na mão, e com câmera na mão, câmeras que são pesadas ali, né? A galera também em momentos ali de descanso, ou então tomando alguma bebida, conversando, rindo. Enfim, deve ter sido realmente um esforço enorme gravar The Wonderfuls, né? E assim, eu agradeço imensamente por ele ter praticamente feito um behind the scenes
do K-drama. Já que a Netflix não fez, eles fizeram. Não, a Netflix fez, tá de sacanagem. Bom, e aquela tática da Fantásio continua rolando, tá, gente? Eles continuam falando do sucesso de Manager Kim, Chief Kim, sei lá como é que fala esse nome desse K-drama. Sempre colocando o nome da Fantásio e o nome do Chaonu no título. Por mais que o Chaonu não seja CEO da Fantásio, por mais que o Chaonu não esteja no K-drama, mas o nome dele tem que ser constantemente mencionado, porque o nome da Fantásio por si só não é o suficiente pra promover a produtora. Tô até falando aqui o que essa pessoa que tá falando, né? É uma hipocrisia transparente e repugnante que questões fiscais sejam sempre incluídas em artigos sobre vazamentos da vida privada durante o serviço militar, mesmo quando a agência se esforçou para afirmá-las, né, para confirmá-las, mas sejam omitidas em artigos como esse, né? Então é aquilo que a gente já tinha falado naquele vídeo, aquilo continua acontecendo até hoje, eles continuam promovendo o Manager Kim, colocam o nome do Chaonu para chamar atenção, nos artigos sempre ficam chacoalhando ainda aquela questão fiscal do Nunu, ou seja, um circo de horrores, né? Aí o título é sempre assim, Manager Kim, que é produzido pela Fantásio e que tem no seu portfólio o Chaonu Kim Sun-ho, tem alcançado 22% de audiência. Gente, pra que colocar o nome do Chaonu do Kim Sun-ho aqui? Se o Manager Kim não é com eles, pra que usar de forma indiscriminada o nome deles? Pelo amor de Deus. É aquele caso da ação coletiva contra a Fantásio com relação à não entrega e o não reembolso dos produtos relacionados ao astro Diana ainda continua rolando, tá? Fãs que foram prejudicados, né, as Arohas que foram prejudicadas, estão preenchendo um formulário no Google, né? E até agora eles já conseguiram rastrear mais de 5 mil pedidos reais, um prejuízo de mais de 300 milhões de won e mais de 400 relatos de vítimas que foram recebidos por esse formulário do Google, né? Com relação à Fantásio, eles tentaram contato por e-mail, mas ainda não houve resposta, eu acho que nem vai rolar, tá? A operadora japonesa continua alegando descumprimento de contrato pela agência coreana. Então, essa pessoa aqui do post disse que conversou com o presidente da empresa que foi subcontratada e ele falou que não recebeu pagamento pelos produtos, então ele tá numa situação difícil, sem poder entregar nem dispor de produtos fabricados. Então, tá uma situação extremamente difícil, né? Porque ele também está levando um grande prejuízo nessa história toda. Então, gente, realmente a única saída é que se abra uma ação judicial contra a Fantásio, né? A esperança dessas pessoas é que a Fantásio assuma a responsabilidade moral e demonstre algum gesto de boa vontade para as Arohas, mas que isso parece difícil de esperar, difícil de acontecer, né? Então, embora a ação judicial seja o método mais viável na prática, ela envolve custos, o que torna difícil prosseguir individualmente, arcando com todos os gastos. Então, o ideal seria realmente abrir uma ação em conjunto, né? Para que esses gastos sejam compartilhados entre as pessoas, né? Mas é aquilo, né? Há milhares de pessoas que estão sendo prejudicadas e só quem vai receber no fim das contas dessa ação judicial, só quem vai receber esse valor de volta é quem de fato abrir essa ação coletiva, né? Então as outras pessoas vão ficar de fora desse reembolso. Então, assim, é realmente difícil, né? Porque é aquilo que eu falei, eu vou abrir uma ação judicial por causa de uma garrafinha, vou abrir uma ação judicial por causa de um photocard que eu não tive, por causa de um chaveiro que eu não tive, não vale a pena. E nessa, a Fantásio vai enriquecendo às custas da boa vontade das Arohas que não estão afim de abrir uma ação judicial, né? Então isso aqui é muito triste, né, gente? Que tristeza. Então, o que acontece, né? A Fantásio não envia as mercadorias e também não faz um reembolso, fica enrolando as pessoas. Acabaram de anunciar uma fancon do Lunate gratuita, né? Gratuita porra nenhuma, porque muito tem a ver com o dinheiro que a galera deu e não teve nada em troca. Então, é uma loucura, né? Rolou algum estresse com relação aos fãs asiáticos na época de Blue Flame, que eu não sei o que rolou, que com certeza também várias pessoas foram prejudicadas, mas agora, hoje em dia, as pessoas não podem mais reclamar do que aconteceu na época de Blue Flame, porque já prescreveu, né? Então, a fraude da Diana vai acontecer a mesma coisa. A Fantásio vai ficar enrolando até prescrever e as pessoas não poderem mais reclamar com relação a isso, ou seja, é um grande histórico de pernadas que a Fantásio há anos, de pernadas que a Fantásio dá nas Arohas, ou seja, uma coisa louca. Como é que pode uma empresa grande dessa ficar vivendo de migalhas? Porque, gente, um preço de uma garrafinha para Fantásio é migalha, vamos combinar? É porque são milhares e milhares de garrafas e, obviamente, no montante, de pouco em pouco a galinha vai enchendo o papo, né? Gente, que coisa feia, né? Isso é muito feio. Bom,
Bom, gente, é isso. O vídeo de fato ficou enorme, não teve jeito, até porque nós temos aqui notícias de uma semana inteira, né? E realmente aconteceu muita coisa essa semana. Então, eu vou ficando por aqui. Eu quero que vocês escrevam aí nos comentários o que vocês acharam desse rolê. Vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.